Vamos para a palavra, gente, que está, sabe aonde? Primeira epístola, a paz de Cristo, que Deus dê vitória a vocês. Vocês que estão aí chorando, pessoas que estão vivendo humilhadas, você que está sendo humilhado pelo teu esposo, você que está sendo humilhada pela tua esposa, você que está sendo humilhado pelos teus amigos de trabalho, você que está sendo desprezado pelas pessoas. Deus colocou no meu coração essa madrugada, desde quando eu iniciei a live, que Ele vai exaltar aqueles que estão sendo humilhados. Deus vai vir com vitória para você. Você que está sendo humilhado aí, sabe, precisando de alguém, e essa pessoa te humilha, essa pessoa te despreza. Deus brandou forte no meu coração, que Ele vai exaltar aqueles que estão sendo humilhados. E você tem se humilhado na presença de Deus, chorado. Senhor, eu estou sendo humilhada. Você tem se calado para as pessoas que estão te humilhando. Você não fica brigando, você não fica contendendo com essas pessoas. Você tranca a porta do teu quarto e chora para Deus. Você tranca a porta do teu quarto e tem se humilhado para Deus. As pessoas têm te humilhado e você se humilha na presença de Deus. E Deus vai vir com êxito para a tua vida. Deus vai te alegrar e todos vão dizer verdadeiramente: o Deus a exaltou. Você vai cantar o teu hino da vitória, porque Deus é fiel. Que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor nos alimente do pão da vida, o pão espiritual. Muitos estão fracos na fé porque não se alimentam da palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ela é o nosso alimento, gente. Se você não buscar a palavra de Deus, você não vai aguentar. Tem pessoas que só pedem oração, mas não buscam a palavra de Deus. O que nos sustenta é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa rocha. Quando vier a tempestade, o vento, o fogo, tudo que vier, nós estamos sendo sustentados pela palavra. Então busca a palavra do Senhor, para quando virem os dias difíceis, você estar firme em Deus, firme na palavra. É uma casa construída na rocha. Fé em Cristo. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Então, todo aquele que crê em Jesus, crê em Deus. Se você crê em Jesus, você crê em Deus. Se você crê em Deus, você também crê em Jesus. Eu não posso crer em Deus e não crer no Filho de Deus. É isso que ele está dizendo. Então, se eu creio em Deus, eu também tenho que crer no Filho de Deus. E ele está dizendo aqui, ó: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Então, olha só, gente, todo aquele que ama a Deus, ele sabe amar os filhos de Deus. Por que a humanidade está vivendo isso que está vivendo? As pessoas não amam umas às outras, não é isso? A gente está vivendo num tempo que as pessoas não têm amor por você. As pessoas não estão nem aí para a tua vida. As pessoas não estão nem aí se você está chorando. As pessoas estão preocupadas com os seus problemas, em se dar bem, com a sua cura, com a sua vitória. E os outros que se dane. Não é assim? Por quê? Porque não tem Deus no seu coração. Quem tem Deus no seu coração, ele ama as pessoas. Mas aquele que não tem Deus no seu coração, ele não ama as pessoas. Aqui é bem claro, ó. Aqui, ó, nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Por isso que o primeiro mandamento qual é? Amar a Deus sobre todas as coisas. Se você ama a Deus, você vai saber amar os outros.
Mas quando uma pessoa não ama a Deus, gente, ele não vai saber te amar, ele não vai te amar, ela não vai te amar. Então o caminho da verdade da vida é amar a Deus. Se você amar a Deus, você vai amar os filhos de Deus. Mas se você não ama a Deus, você não vai amar os filhos de Deus. Agora Deus me lembrou da minha mãe. A minha mãe dizia assim, minha filha, né, ela comentava sobre mulheres que casavam com outro, mulheres, né, que não deu certo e casava com outro homem. Aí ela dizia assim, minha filha, se um homem não, aquele que não me ama, não ama meus filhos. Então, aquele que me ama vai amar meus filhos. A minha mãe ficou viúva, ela não casou mais, mas ela sempre falava isso. Então, aquele que te ama, ele vai amar teus filhos. Mas se ele não te ama, ele não vai amar teus filhos. Se você está num relacionamento com um homem ou com uma mulher, essa mulher não ama teus filhos, é porque ela não te ama. Ninguém vai dizer assim, eu te amo e não amo teus filhos. Não, gente. Você ama aquela mulher, você vai amar os filhos daquela mulher. Você ama aquele homem, você vai amar os filhos daquele homem. Assim é Deus. Você ama a Deus, você vai amar os filhos de Deus. E nós vivemos numa humanidade que não ama uns aos outros. Por que não amam uns aos outros? Porque não amam a Deus, gente. Porque não amam a Deus. Aí você fica aí perguntando, por que essa pessoa não me ama? Por que essa pessoa não vai com a minha cara? Por que essa pessoa não me recebe? Por que essa pessoa não vive em paz comigo? Porque não ama a Deus. Porque aquele que ama a Deus, ele ama os filhos de Deus. Eu estou falando aqui do nosso meio, hein? Não estou falando do povo do mundo, não. Eu estou falando do nosso meio. Tem pessoas que oram, que pregam, né? Que louvam, mas não amam a gente. Porque não amam a Deus. Não amam. Estão só pregando, orando, louvando, mas não amam. Não amam, porque não amam a Deus primeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Então, por isso que o Senhor fala que muitos vivem de aparência, gente. Nós estamos vivendo numa humanidade que as pessoas estão vivendo de aparência. De aparência. É um casamento de aparência, é uma igreja de aparência. São poucos que vivem a verdade. São poucos que são transparentes. E aquele que é transparente agrada a Deus. Agrada a Deus. Porque Deus se agrada da verdade. Deus sabe que nós não somos perfeitos. Deus ele sabe quem é você, Deus ele sabe quem sou eu. Mas o que Deus não se agrada é de pessoas fingidas, manipuladoras, mentirosas, enganadoras, que estão lá enganando os outros. A gente vê, né, aqui na plataforma, os falsos profetas, é tanta da revelação. Pelo amor de Deus, é tanta da revelação de Vitória. Eu choro pelas almas que estão lá dentro dessas lives, gente. A qual lá o profeta está dizendo. Ele ainda diz assim, manda o PX que Deus vai te abençoar. Me dá vontade de entrar lá, gente. E dizer, para de ser um lobo, tá devorando aí as pessoas. Mas eu respeito, né? Cada qual tá onde quer estar. Cada qual quer estar onde faz bem, né? Se você aprendeu a pagar para ser curado, quem sou eu para entrar numa live que você tá lá pagando para lá para as pessoas para tu ser curado, para elas orarem por vocês? Quem sou eu para entrar na live, entrar lá na casa de alguém, na live de alguém e não respeitar essa pessoa? Pode ser falso profeta, pode ser enganador, mas eu tenho que respeitar. As pessoas estão onde querem estar. Eu não quero ver esses enganadores, eu não quero ver essas pessoas que querem viver o engano. Tem lives aqui que ninguém cobra. Tem lives aqui que oram de graça, porque foi de graça que o Senhor nos ensinou a orar. Levam a palavra da verdade de graça, não vive pedindo presente, não vive pedindo PX de ninguém, não é verdade?
Tem lives aqui que eles estão levando a palavra, que estão orando e não estão pedindo PX de ninguém. Mas tem lives lá que estão pedindo PX, que estão pedindo meta, que estão pedindo presente e as pessoas estão lá. Usam a palavra, falam na palavra, mas estão lá pedindo PX. Me dá vontade de dizer, onde foi que Jesus cobrou para curar alguém? Onde foi que Jesus cobrou para abençoar alguém? Aonde que Jesus pediu dinheiro? Olha, me dá lá se fosse na época agora que Jesus estivesse, aonde que Jesus ia dizer, me manda o PX que eu vou te curar? Jesus foi curar, foi aqueles que nem tinham dinheiro, gente. Jesus foi curar aquela mulher do fluxo de sangue que já estava sem dinheiro. Ela tinha gastado tudo, né? Ela tinha gastado tudo, não tinha mais dinheiro. E foi ela que Jesus curou. Não foi? Jesus curou aquela mulher que não tinha mais dinheiro. Aí a gente vê umas pessoas, olha, semeia na minha vida. Olha só, semeia na minha vida, porque a minha terra é terra fértil. Se a tua terra é fértil, por que tu tá pedindo para as pessoas semear na tua vida? Dá para entender isso, gente? A minha terra é fértil, então eu vou pedir para você semear na minha vida? Ela já é fértil, para que você vai semear na minha vida? Você está entendendo como tem tanta gente que quer viver o engano? Semeia na minha vida porque minha vida é fértil. Se ela é fértil, então você não precisa semear na minha vida, porque ela já é fértil, não é isso? Ela já tem fruto, ela já tem uma colheita boa, uma plantação boa. Ainda está pedindo para você semear lá na terra fértil? Gente, pelo amor de Deus, que esse espírito do engano bata em retirar da vida de vocês. Que Deus te dê entendimento. Sabe por que o povo peca? Por falta de conhecer a palavra. Se você conhecer a palavra, você vai saber muito bem que uma terra fértil, ela é fértil, ela não vai estar pedindo para ninguém semear na terra dela. Porque ela já é fértil. Não é o contrário? A terra fértil não é para ajudar aqueles que não têm? E por que fica pedindo daqueles? Por que ficam pedindo peixes? Ai, gente, me dá vontade de entrar lá, sabe? Mas eu aprendi desde criança a respeitar os outros. E eu respeito, né? Eu respeito. Não Aí você pode dizer que essas pessoas não merecem respeito. Merecem respeito. Merece sim. Porque cada um, eu não posso entrar no território que não é meu. Que não é meu. Eu não posso entrar na tua casa se você não me convidar. Você pode? Eu posso entrar na tua casa sem eu te convidar? Se você me convidar? Não vai, não posso. Então eu só posso entrar na casa dos outros se me convidarem. Na verdade, gente, eu não sou mal educada. Graças a Deus, meu pai e minha mãe me educou muito bem, principalmente a respeitar os outros. Aprendam isso, aprendam. Quando as pessoas dizem semeia na minha vida, coloca nessa tua mente que você entrou naquela live, foi para aquela pessoa te ajudar em oração, aquela pessoa te ajudar com uma palavra, não para você entrar lá e semear na vida dela, não. Nós temos que aprender isso, gente. A gente chega perto de Jesus para ele nos abençoar, não é para nós. Nem para nós estar semeando na vida de Jesus, não. Sabe por quê? Porque Jesus é uma terra fértil, porque Jesus ele tem para nos dar, porque Jesus, louvado seja o nome do Senhor, ele é o supridor das nossas vidas. E a gente vê um povo dizendo, semeia na minha terra fértil, que você vai ser fértil. Pelo amor de Deus, você vai ser fértil, a tua terra vai ser fértil se você obedecer a palavra de Deus. Mas se você não obedecer a palavra de Deus, você vai ser uma terra seca. E não é por causa da terra fértil dos outros que você vai ser fértil, não. Não vai não, gente. Você será fértil, terá uma terra fértil se você obedecer a Deus. Estuda Deuteronômio 28. Estuda Deuteronômio 28 para te ver. Aí eu bloqueio esses falsos profetas, né? E oro por essas vidas. E oro por essas vidas, porque, pelo amor de Deus, a live toda passando revelação. Deus está aqui, vai te abençoar. Deus está aqui, vai te curar. Deus está aqui, vai te dar vitória. Mas manda um PX aí. Olha, deixa Deus te usar para abençoar a minha vida. Oh, meu Deus do céu. Não é assim que eles falam? Deixa Deus te usar. Os falsos profetas, né?
Eles ficam falando isso, deixa Deus te usar para abençoar a minha vida. Você tá lá naquela live, precisando de ajuda, precisando de emprego, precisando de um milagre, precisando de uma cura. Aí a pessoa ainda diz assim, deixa Deus te usar para abençoar a minha vida. O que você está fazendo naquele lugar? Me diz. Se você foi lá querendo oração, querendo ajuda espiritual, aí o líder da live está dizendo para você abençoar a vida dele, a pessoa está querendo uma troca, é barganha, é uma barganha, me abençoa que eu te abençoo. É assim? Gente, pelo amor de Deus, que Deus abra o entendimento de vocês. Que Deus abra o entendimento de você. Você quer vitória? Fecha a porta do teu quarto e ora. Tu não vai pagar nada para isso. Você quer ser uma terra fértil? Fecha a porta do teu quarto e ora. Vai para a palavra de Deus, vai para estudar a Bíblia, vai dobrar o teu joelho na presença de Deus. Quer ser uma terra fértil e não fica atrás de pessoas que são terra, mentindo que é terra fértil. Depois lá o falso profeta vai curtir com teu dinheiro, não vai ajudar ninguém não. Não vai ajudar nenhum necessitado, não. Vai andar de carrão, vai andar com relógio de marca, vai andar com roupas luxuosas, vai andar com teu dinheiro no luxo, no bem bom, nas viagens, enquanto tu aí tá chorando. Tu pensa que o falso profeta vai estar de joelho dobrado na madrugada por tua vida? Não vai, não. Não vai mesmo. Não vai. Oro por eles, para que eles se arrependam. Oro pelas almas que estão lá. Meu Deus do céu, gente. Às vezes eu fico rindo da pessoa. Pelo amor de Deus, você olha para aquela pessoa, o Espírito Santo longe. Aí as pessoas estão lá. Só porque fala para você palavras que você quer ouvir. É muito fácil, gente, enganar os outros. É muito fácil chegar aqui e dizer, olha, irmã, Deus está te dando a vitória. Olha, fulana, Deus vai te curar, Deus vai te exaltar, Deus vai te honrar, né? Assim que eles falam. É fácil, mas eu quero é ver. Eles dizerem assim, irmã, te arrepende, irmã, te conserta, irmã, Deus, ele está te ajudando a passar no deserto. Não, ele já está te tirando do deserto. E você tá lá porque quer ouvir só isso. Você não quer ouvir a verdade. Você não quer ouvir arrependei-vos. Você não quer ouvir espera o tempo de Deus. Espera o tempo de Deus. Mas você quer aquela palavra que vai animar, né? Te dar ânimo. Que vai mexer ali com teu ego. Não. Deus, ele vai me dar a vitória. Porque eu entrei lá na live daquele profeta e o profeta disse que vai me dar a vitória. Aí você me diz bem assim. Irmã, e por que que os falsos profetas falam e às vezes acontece? Sabe por quê? Porque o enganador, ele vai querer, ele vai fazer você conseguir o que você precisa, por quê? Para que você esteja lá naquele lugar do engano. Gente, as pessoas que colocam adivinhações lá do outro lado, o que acontece? Elas acertam. Elas acertam, gente. Lembra lá de Moisés e de Faraó? Os adivinhos de Faraó, eles conseguiram fazer aquilo que Moisés fazia uma certa parte. Não foi os adivinhos. Mas o que aconteceu? A serpente a vara que foi gerada ali, ela engoliu a serpente de Faraó. Então, quer dizer, a mesma coisa que Moisés fez, os adivinhos de Faraó também fez. Só que o quê? O que Moisés fez venceu os adivinhos de Faraó. Foi maior do que os adivinhos de Faraó. Então, se você entra no lugar de adivinhação, com certeza vai assim ter adivinhação. Porque adivinhação é isso, né? O reino espiritual sendo revelado. Mas aí você tem que entender quando vem de Deus e quando vem do maligno. Porque o maligno, ele quer te prender nesses lugares. Tanto é que a gente vê aí, né? Um monte de guru. Os gurus gospel. Os gurus gospel que tem por aí, né?
Os pais de santo gospel que tem por aí. Hoje a gente vê um monte de pai de santo gospel, não é não? Gente, vai estudar a Bíblia para Deus abrir teus olhos. Estuda a palavra de Deus para abrir teus olhos. Você quer tuas bênçãos? Fecha a porta do teu quarto e ora. Tu não vai pagar nada para ninguém. Quando Deus quiser te usar para abençoar uma vida, para ajudar uma obra missionária, para ajudar quem for, o próprio Deus vai falar o teu coração e tu vai abençoar. Mas não porque aquela pessoa te pediu. Você, quando quiser ser grato a uma pessoa, o próprio Deus vai usar o teu coração e vai abençoar aquela pessoa. Mas não é preciso ninguém estar dizendo para você, ora, semeia na minha vida, manda o peixe, não é preciso. Não é preciso ninguém estar mandando falar, pedir, não. Principalmente o povo de Deus. Principalmente o povo de Deus. Porque Jesus, quando mandou os discípulos levar o evangelho, Jesus não ensinou os discípulos a estar pedindo dinheiro, não. Jesus, ele disse para os discípulos, vai e não se preocupa com roupa nem com comida. Não é? Foi isso que Jesus disse, aonde chegares, tu irás comer. Foi isso. E o Senhor é o provedor de cada um de nós. Então, gente do céu, pelo amor de Deus, parem de estar pagando por benção. Para de estar pagando por benção. Se você quer abençoar alguém, abençoe, mas não porque você está pagando, tá entendendo? Ou porque alguém está te pedindo. Não faça isso, porque você está sendo enganado. Depois você vai dizer aí, você vai falar até mal, né, da igreja. O pior é que por causa dos falsos profetas, todo mundo sai falando mal de todo mundo, né? Os falsos lobos, os falsos pastores. Tem os falsos pastores e tem os verdadeiros pastores. Tem os lobos, tem os mercenários. Por causa dos mercenários, as pessoas não acreditam mais nos verdadeiros pastores, não é verdade? Por causa dos mercenários, hoje as pessoas chamam pastor de ladrão. Não, tem o que são lobos, mas tem o que são pastores. Tem o joio e tem o trigo. Louvado seja o nome do Senhor. Você não pode chamar todos de ladrão, não. Todos de mercenário, não, porque todos não são. Tem aqueles que amam a obra, tem aqueles que amam as ovelhas, tem aqueles que amam a Deus e que amam o próximo. Amém? Vamos continuar? Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. E tem mais, quem obedece a Deus, ele prospera. Vai lá para Deuteronômio 28, aquele que obedece a Deus, as bênçãos alcançam ele. Você não tem que correr atrás de bênção. A gente vive vendo um povo que vive correndo atrás de bênção. Por quê? Porque não obedece a Deus. Obedece a Deus para te ver como as bênçãos te alcançam. E alcança mesmo. Vamos lá? Porque tudo que é nascido de Deus vence o mundo. Então nós precisamos nascer de Deus, ter vida com Deus, ter vida com a palavra. Cristo viver em nós e nós vivermos em Cristo. E nós seremos vencedor. Nós estamos vencendo o mundo. Se você continua no caminho da verdade e da vida, é porque você está vencendo o mundo. Se você continua, está chorando, está gemendo, não é verdade? Mas você continua vencendo, você continua na presença de Deus, você continua com o teu nome escrito no livro da vida, você continua no plano da salvação. Louvado seja o nome, você com Cristo, você com Deus, nós com Deus estamos vencendo o mundo. Desde quando Jesus veio, desde como tudo foi criado, sempre fizeram tudo para destruir o povo de Deus. Quanto mais eles quiseram destruir o povo de Deus, o que foi que aconteceu? Mas o povo de Deus aumentou. Se você estudar, pesquisar, você vai ver como o povo de Deus aumentou, gente. Então, louvado seja o nome do Senhor. O que significa isso? Que nós, em Deus, nós estamos vencendo o mundo. Louvado seja o nome do Senhor e exaltado. Este é aquele que veio por água e sangue. Este é Jesus Cristo. Não só por água, mas por
água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. Então, nós precisamos de Deus, nós precisamos do Espírito Santo e nós precisamos da palavra, gente. Preste bem atenção. Se você não tiver vida com a palavra de Deus, você vai ser enganado, enganada pelos falsos profetas. Você vai ser enganado pelos manipuladores. Você vai ser enganado por aqueles que pregam a palavra. Porque, gente, o enganador, ele quer vir me enganar com a palavra. Ele não é com pessoas do mundo. São pessoas que pregam a palavra, que oram, que caminham na igreja com a gente, que vai querer nos enganar. Porque o do mundo, ele vem se mostrando quem ele é, não é verdade? O do mundo, ele não vem fingindo que ele é crente. Quem está no mundo, ele chega com a aparência do mundo, fala como o mundo, anda como o mundo. A gente sabe que eles são do mundo e não nos enganam. Mas os que estão dentro da igreja, eles vêm querendo nos enganar. Fala como crente, anda como crente, vive com a Bíblia na mão, ora como crente, se veste como crente, mas o coração é enganador. O coração é um sepulcro caiado. Lembra de Judas? Se vestia que nem um discípulo, comia como os discípulos, andou com o mestre. Não foi isso? Lembra de Judas? Pois é. Lembra lá dos irmãos de José? Os irmãos de José eram família de José. Os irmãos de José eram irmãos, era irmão de José. Então, foi os do mundo que veio enganar José? Não foi. Quem foi que quis o reinado de Davi? O próprio filho. Absalão queria o reinado de Davi. Né? Preste atenção, se você for estudar a Bíblia, a gente vai ver que o povo de Deus, ele é mais enganado por aquele que se diz povo de Deus, não pelo do mundo, gente. A gente vê Faraó honrando José, olha aí, Faraó que era do mundo, né? A gente vê o rei Assuero honrando Esther, não é? A gente vai estudar a Bíblia para te ver uma coisa. Quem é que nos honra? É mais quem está no mundo, quem está no Egito, do que está na caminhada com você. Quem está na caminhada com você são os poucos que te honram. Mas aqueles que estão no mundo honram quem verdadeiramente servem a Deus. Que verdadeiramente tem testemunho com Deus. Vamos lá? Porque foi isso que Faraó fez. Faraó viu em José o Espírito de Deus, o Espírito de excelência. Daniel não foi diferente. O rei também viu em Daniel o Espírito de Deus, o Espírito de excelência. Tanto é que os leões não comeram a Daniel, né? E o rei disse para Daniel: Daniel, o Deus que tu serve, te livrou da cova dos leões? Te livrou dos leões? E o Daniel disse que sim. E Daniel disse: salve o rei, né? Eis que o meu Senhor me livrou. Não é verdade, gente? Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos vigiar, gente. Vamos vigiar. Vamos vigiar, porque o que a igreja precisa vigiar nesses últimos tempos. Porque os enganadores estão aí. Os Judas estão aí. Os Absalões estão aí. Os irmãos de José estão aí. Os Caim estão aí. Os Caim estão aí, querendo nos matar com inveja. Quem era Caim? Era do mundo? Quem era Caim, gente? Agora o Senhor me lembrou do filho de Noé. O filho de Noé, eu não sei se foi Cão, não sei qual foi dos filhos de Noé, não lembro o nome. Mas o filho de Noé, quando Noé ficou embriagado, que ele ficou nu, o filho de Noé pegou, saiu espalhando a nudez do pai, a vergonha do pai. Os outros irmãos não olharam para a vergonha do pai, para a nudez do pai,
né? Os outros irmãos, eles tiveram cuidado de cuidar do pai que estava embriagado. Mas teve um filho que ele saiu espalhando a vergonha do pai dele. E tem gente assim no nosso meio que sabe que você errou e sai espalhando o teu erro. Tem gente assim. Então, louvado seja o nome. Estude a Bíblia para você aprender tudo isso aqui que o Senhor está nos ensinando. Louvado seja o nome do Senhor. Então, vamos já encerrar, tá, gente? E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água, o sangue. Esses três concordam. Então, olha só, quando o Espírito Santo fala, o que vai haver? Vai haver uma concordância da igreja com o Espírito Santo. Então, a igreja tem que concordar com o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo de Deus fala aos nossos corações, o nosso coração vai receber aquilo, vai concordar com a palavra de Deus. Então, louvado seja o nome do Senhor, e é testificado. Quando o Espírito Santo fala, gente, é comprovado, é testificado, é materializado, não é verdade? Então, o Espírito Santo de Deus, o reino de Deus, ele é comprovado na terra. Ele foi comprovado na terra quando o próprio Jesus veio à terra. Quando o próprio Jesus estava onde? Na palavra, né? A palavra falava que viria o Salvador, que iria morrer pelos nossos pecados, que seria crucificado, que viria o libertador. Então, Jesus era a palavra, ele só estava no céu. E o que aconteceu? O reino do céu veio à terra, através de Jesus. Então, o que significa? Quando o Espírito Santo fala conosco, ele vai comprovar que ele falou. Haverá sinais quando ele fala. Haverá libertações, haverá cura, haverá restauração, haverá paz nos nossos corações. Você terá paz, você vai saber que o Espírito Santo está falando com você. Quando o Espírito Santo está falando aqui, através da minha vida, as pessoas ficam falando: eu estou vivendo isso, estou passando por isso. Por quê? Porque é testificado que o Espírito Santo está falando aqui. Tá entendendo, gente? Agora você tá lá na live do falso profeta, aí o falso profeta fica falando as coisas e você nem sequer tá sentindo que o Espírito Santo tá falando com você, teu coração não arde. Apenas você se alegra porque ele falou aquilo que você queria, não é verdade? E tem mais, nem tá falando da palavra de Deus, só tá falando ali sabe aquela caixa de promessa? Pois é, os falsos profetas é aquela caixa de promessas, só fala as promessas para você. Não fala do arrependimento, não fala do arrebatamento, não fala da vinda de Jesus, não fala de amar a Deus sobre todas as coisas, não fala ser dependente de Deus, fala ser dependente dele. O falso profeta, ele não te ensina a ser dependente de Deus. Você quer aprender quem é um falso profeta? Ele vai fazer você ser dependente dele. Ele não vai fazer você ser dependente de Deus, do Espírito Santo. Ele não vai mandar você orar. Ele vai querer que você vá para a palavra dele para mandar o peixe para ele orar por você. Esse é um falso profeta. O verdadeiro profeta é aquele que leva a palavra de Deus. O que é a profecia? É a palavra de Deus. Então, o verdadeiro profeta, ele vai mandar tu fechar a porta do teu quarto e orar. Está orando pela tua vida, mas está dizendo: ora, fecha a porta do teu quarto e ora. Louvado seja o nome do Senhor. E graças a Deus tem muitas vidas que Deus colocou nas minhas mãos para cuidar. E graças a Deus elas chegam comigo e dizem assim: graças a Deus, irmã, que hoje eu oro, que hoje eu não estou mais na depressão, não estou mais na ansiedade, que hoje eu me amo. Então são pessoas que nem sequer entram aqui na live mais, que nem sequer mais estão mais perto de mim, mas estão firmes em Deus, não em mim, firme em Deus. Então, os falsos profetas, eles vão querer que você seja dependente dele, sabe por quê? Porque você está dando lucro para ele. Você está dando lucro para ele. Aí ele vai querer, ele não vai dizer para ti: ora, jejua. Ele não vai dizer para você: estuda a palavra. Ele não vai dizer: busca a Deus. Ele vai querer ali que você busque a ele. E ele vai falar tudo que tu queres e vai dizer lá:
Olha, gente, pelo amor de Deus, como é que vocês caem nessa? Como é que vocês caem nessa? A pessoa está dizendo, coloca, semeia na minha vida fértil. Pelo amor de Deus, se a vida dele é fértil, dela é fértil, para que está pedindo para você semear na vida dele? Na vida dela? Já é fértil, gente. Que ignorância é essa que as pessoas vivem? Se é fértil, por que está lá pedindo? Né? Não é verdade? Então você não tem que semear numa vida fértil, não. Quem está precisando da vida fértil é você. Quem está precisando que a semente esteja na tua vida. Não é não? Não é você que está precisando da semente na tua vida, da palavra na tua vida. Não é você que precisa da fruto. Não é você que está precisando de cuidado. Não é você que está precisando de cura. Não é você que está precisando de ajuda. E por que essas pessoas que dizem que têm a vida fértil vivem pedindo para um peixe de você? Vive pedindo para vocês semearem na vida dela. Conhecereis a verdade vos libertará. O que foi que Deus disse para Abraão? Abraão, se tu uma bênção. Tudo que eu tenho que dizer para vocês aqui, ser você uma bênção. Ser você uma bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Então o Senhor, Ele quer que você seja uma bênção. O Senhor, Ele não quer que você seja esse pedinte que vive pedindo os outros, porque Deus é o teu provedor, Deus é o Deus que cuida de você, Deus é o Deus que teu remidor, Deus é o Deus que te alegra, que te sustenta, Deus é o Deus que abre porta onde não há porta, Deus é o Deus que cura o câncer, Deus é o Deus que restaura a família, Deus é o Deus que liberta, que quebra cativeiro, que liberta os que estão em cativeiro. Deus é Deus que pode todas as coisas. Busque a Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com o entendimento que Ele é poderoso para responder a tua oração, para te perdoar e para que esse perdão faça a tua terra ser fértil. Lembra lá do que foi que o Senhor disse a Salomão? Se o meu povo se humilhar, Ele não mandou que o povo se humilhasse, para profeta, não. Deus disse o quê? Se o meu povo se arrepender dos seus pecados, se humilhar, se arrepender dos seus pecados, eu venho e saro a sua terra. Né? Ele vai fazer a tua terra ser fértil. Se você se humilhar para Ele. Tá entendendo? Não é você semear na vida de profeta, não. É você se humilhar para Deus. Deus vai sarar a tua terra vai ser frutífera, a tua terra vai ser fértil. Conhecereis a verdade vos libertará. O meu povo peca por falta de conhecimento. O povo peca por falta de conhecimento, gente. Tem gente pecando porque está vivendo numa cobertura de falsos profetas. Tem gente sofrendo porque está vivendo, né, no falsos profeta. O falso profeta ele não vai querer que você se firme na rocha. Porque enquanto mais você ser dependente dele, mais tu vai estar dando lucro para ele. Mais tu vai estar dando lucro para ele. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero ver se ele vai dizer para você, ora, porque Deus quer te revelar. Ora, porque Deus ele quer te responder. Ora, pede perdão dos teus pecados, porque Deus quer te abençoar. Vai não, você está cheio de pecado muitas das vezes. Você está lá no erro e ele ainda está dizendo que Deus vai te abençoar. E Deus está dizendo, eu não vou abençoar não. Eu não estou dizendo nada disso, porque eu sei porque que está aí passando por isso, eu sei porque está sofrendo, eu sei porque está vivendo essa vida. Porque está na desobediência, porque não se arrepende dos seus pecados, porque está colhendo o mal que fez aos outros. Aprendemos? Aprendemos, gente? Então pare aí de estar aí sendo dirigido pelos enganadores e vão ser dirigidos pelo Espírito Santo. Se você quer buscar alguém, busca o Espírito Santo para a tua vida. Por que você vive buscando falsos profetas e não busca o Espírito Santo para a tua vida? Lembra aqui que ele falou, buscai o Espírito Santo, buscai a Deus, buscai a palavra. Ele não disse para você buscar profeta nenhum, ele disse para você buscar a Deus, buscar o Espírito Santo e buscar a palavra. Dá para entender? É tão difícil de nós entendermos
que nós temos que buscar a Deus em primeiro lugar, que nós temos que buscar o Espírito Santo, ter a presença do Espírito Santo na nossa vida e que nós temos que buscar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela nos firma na rocha. Conhecereis a verdade vos libertará. A palavra de Deus nos liberta. Por que pessoas buscam oração, mas não buscam a palavra? Por que pessoas que buscam oração ainda não foram libertas? Estamos entendendo? Por que as pessoas buscam profeta, mas não buscam a palavra? Por que não buscam a palavra de Deus? Por que as pessoas buscam oração, mas não fecham a porta do seu quarto e oram? Por quê? Por que é tão difícil assim, gente? Por que é mais fácil buscar os outros do que buscar a Deus? Por que buscar a Deus é tão difícil para nós? Por que buscar a palavra, aprendermos com a palavra é tão difícil? É mais fácil ouvir a palavra dos outros, que os outros falam, que você nem sabe se está na palavra. Se você nem sabe se é uma palavra verdadeira, genuína, sem mistura. Porque só sabe quem é aquele que vive na palavra. Aquele que vive na palavra, ele sabe discernir o que vem de Deus e o que não vem. O que vem do Espírito Santo e o que não vem, gente. Eu não entro em live de falsos profetas porque eu sei que eles são falsos profetas. Eles não vão me ajudar. Eu não vou entrar na live deles por respeito, né? Eu respeito a casa de todos. Eu não posso entrar na casa de ninguém, invadir a casa de ninguém e falar para, olha, querer impor lá que que o Senhor é a verdade, eles são os mentirosos. Nós não estamos mais nesse tempo. Nesse tempo a qual Jeremias ia lá e falava, né? Falava para os reis, falava lá o que o Senhor mandava. Nós não estamos nesse tempo, o véu foi rasgado para todos nós, gente. Hoje Deus ele quer revelar a você. Por que o falso profeta não chega lá envergonhando os outros, falando para os outros lá, olha, você é um falso profeta? Por quê? Por que os verdadeiros não entram nessas lives? Porque o Senhor te deu o livre-arbítrio, porque o Senhor rasgou o véu para você buscar a Ele, e você buscar a palavra dEle, como Ele disse aqui, para você buscar o Pai, buscar o Espírito Santo e buscar a palavra, porque o Senhor, Ele já nos fez isso por nós. Então, ou você busca a Deus, busca o Espírito Santo e busca a palavra, ou você busca os falsos profetas. Eu não posso, gente, obrigar as pessoas a buscar a Deus, a palavra e o Espírito Santo, mas o Espírito Santo está aqui falando para nós. Busque o Pai, busque o Espírito Santo e busque a palavra. Se você quer buscar o falso profeta, eu te respeito, Deus te respeita, não é verdade? Aquele que quiser se sujar, que se suje mais. Aquele que quer se limpar, vá para a palavra. A palavra de Deus nos limpa. A palavra de Deus nos liberta. A palavra de Deus nos cura. A palavra de Deus nos mostra a verdade. Mas você que está ouvindo pessoas que não sabem nem se estão dentro da palavra, conhecereis a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade, a palavra de Deus é a verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos aprendendo, entendendo. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho que em Deus não crê é mentiroso. Se fez por quanto não creu no testemunho que Deus do seu Filho deu. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em seu Filho. Então, a vida eterna que queremos, que precisamos, está em Cristo, gente. Então, eu sempre vou estar aqui apresentando Jesus para vocês. Eu não vou estar apresentando outra pessoa para você. Nem eu estou me apresentando. Eu estou aqui apresentando a Cristo. Eu estou aqui apresentando para vocês a palavra de Deus. Eu estou apresentando para vocês o Espírito Santo. Então, louvado, eu não estou apresentando aqui nomes e renomes
e nomes renomados aí. Não, vai lá que tem aquela profeta usada, né? Aquele profeta usado. Não, eu estou aqui apresentando a Jesus, vou apresentar a Jesus até Jesus me levar dessa terra. Quem eu vou apresentar para vocês não vai ser eu, vai ser o Espírito Santo. Eu não vou estar aqui querendo que vocês estejam aqui porque eu sou a boa, porque eu sou a certa, porque eu oro, porque não sei o que. Eu vou estar aqui apresentando a Jesus e falando para vocês buscarem a Jesus, buscarem a palavra, buscarem o Espírito Santo para a vida de vocês. Porque se nós fizermos isso, nós vamos estar vencendo o mundo. Amém? Louvado seja o nome. Eu amo vocês aqui. Vocês me incentivam a continuar na madrugada. Mas não é por isso que eu vou estar aqui querendo que vocês confiem em mim e tirando o lugar de Deus. Não. Eu quero que vocês estejam aqui, mas que vocês aprendam que aqui o lugar é de Deus, o lugar é do Espírito Santo, o lugar é de Jesus Cristo. Que aqui, louvado seja o nome do Senhor, o lugar é da palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Conhecereis a verdade vos libertará. E quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Por que muitos estão como mortos, gente? Sem vida. Por que muitos estão correndo de um lado para o outro? Correm tudo quanto é porta. Não param onde falar que tem alguém que está lá passando revelações, orando. Alguém que está fazendo alguma coisa, as pessoas estão como mortas. Por quê? Porque falta entregar sua vida para Jesus. Quando você entregar sua vida para Jesus, você não vai correr para um lado e para o outro. Sabe para onde você vai correr? Para Jesus. É para Ele que você vai correr. Você vai fechar a porta do teu quarto e vai correr para Ele. Louvado seja o nome. Você vai chorar para Ele. Você não vai estar chorando, contando teus problemas na plataforma. Foi sábado, chorei, gente. Foi sábado. Acho que foi sábado. Esse negócio de feriado misturou tudo, né? Parece que teve 2 sábados, parece que teve 2 domingos, né? Esse feriado final do ano. Aí parece assim que teve 2 domingos e 2 sábados, né? Eu acho que foi sábado, foi sábado. Chorei, meu Deus do céu. Mas eu chorei para Deus, eu não fui chorar para ninguém. Eu fui fechar a porta do quarto, chorar para Deus. Chorar muito, chorei muito para Deus. Por quê? Porque hoje eu tenho Cristo na minha vida. Então, se você tem Cristo na tua vida, para que você vai correr para os outros? Corra para Ele. E graças a Deus eu estou aqui de pé. Eu achava que eu não ia fazer nem mais a live, gente. Sabiam disso? A minha vontade não era mais de fazer nem a live. O inimigo veio para colocar uma depressão muito forte em mim esse final de semana. Vocês nem sabem o que eu passei. Esse final de semana o inimigo veio para me colocar na depressão mesmo. Quando foi na live que tanto é que sexta-feira eu não fiz live. Mas o que foi que eu fiz? Eu não corri para ninguém que eu tenho aqui na minha agenda. Eu corri para Deus. Eu dobrei meu joelho para Deus, chorei para Deus, chorei para Deus, chorei para Cristo, para o Espírito Santo. Então é isso que vocês têm que entender. E tem mais. Ele não me cobrou nada para me socorrer. Ele não cobrou nada para me alegrar. Ele não cobrou nada para me renovar. Ele não cobrou nada para me trazer aqui para essa live, tá entendendo? Louvado seja o nome do Senhor. Eu pensei que eu não estaria hoje aqui. Eu, né, a carne é fraca, o espírito é forte. Mas aí o Senhor me trouxe morte, né? Então, sabe uma coisa que eu digo sempre? A gente pode estar chorando, a gente pode estar sofrendo, mas a gente está com lúcidos, né? A gente está aqui vivendo o que vivendo, passando o que estamos passando, mas nós não estamos buscando fuga nas drogas, buscando fuga no álcool, buscando fuga no sexo, né? Não, a gente está aqui passando pelas dores,
mas a gente está buscando é o Senhor para nossa vida, né?